Fala galera, tudo bem? Bom, tô aqui com mais um vídeo e hoje quero falar três coisas, né? Quero responder a tua pergunta, então se você também tem alguma pergunta para fazer para mim, deixa aqui nos comentários. Queria muito que você também compartilhasse, que você também deixasse o joinha. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva, compartilhe com as pessoas, que eu posso te ajudar também, não só nos meus devocionais, né, naquilo que você precisar, tá bom? E hoje eu quero falar três coisas. Quero falar sobre preconceito, religião e Jesus, né? E como o preconceito afasta as pessoas de Jesus, como o preconceito não deixa que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho, né? Um evangelho de arrependimento, um evangelho genuíno de amor, mas um evangelho também que transforma de dentro para fora. Precisamos entender que a gente sempre tem que nos lembrar da onde que Jesus nos resgatou. Quem era eu antes de Jesus? Da onde que ele me tirou, né? Todo mundo é ex alguma coisa. Você, por mais que você não queira reconhecer isso, você é ex alguma coisa, né? Que foi ex chato, né? Ex preconceituoso, alguma coisa você foi ex. Então eu queria que você refletisse sobre isso, né? Lembrasse que o preconceito, cara, só machuca as pessoas. O preconceito, cara, não deixa que a pessoa reconhece o amor de Jesus. E muitas pessoas não conseguem enxergar o amor de paternidade de Deus por causa do preconceito. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, sobre esse devocional que eu fiz. Prometo que vai ser rápido. Não vou ler todo, porque é um versículo, um capítulo muito grande. Eu queria convidar você a ler na sua casa, a você deixar o Espírito Santo falar com você, ter essa vida de devocional, de oração e também de atitude, né? O devocional, falando com Deus, quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, é Deus, o próprio Jesus que se fez o Verbo, e o Verbo se fez carne, né? Quando você está lendo a Bíblia, é como você estivesse falando face a face com Jesus. E através de Jesus a gente transforma uma nova pessoa, né? Eu sou melhor não porque sou boa, porque Ele é bom. Jesus é bom, Jesus transformou a minha mentalidade, né? Então eu quero falar sobre preconceito e eu quero falar sobre religião e sobre Jesus. Lá em Atos 10, quando você lê Atos 10, existe um homem chamado Cornélio, né? Ele era um oficial gentil e ele tinha muito temor a Deus, né? Ele era uma pessoa que orava, ele e sua casa, ele tinha um temor, ele orava a Deus e ele ajudava também as pessoas pobres, né? Ele dava esmola uma versão ele fala esmola e outra versão fala caridade. Ele era cara muito caridoso, né? Ajudava as pessoas, apesar dele ser um gentil. Por quê? Os religiosos naquela época achavam que só o judeu era uma boa pessoa. O gentil eles tinham preconceito com o gentil. Levando para o nosso dia de hoje, as pessoas têm preconceito com tudo, né? Então, ali em Atos 10, fala que quando Cornélio, ele orava a Deus todos os dias ele orava a Deus, e um dia ele teve uma visão, e nisso ele estava muito angustiado, né, na sua alma, e ele pediu para Deus me revelasse essa visão. Eu não vou ler toda essa visão, mas eu queria que você lesse e para que você possa entender onde que eu quero chegar. E nisso, quando ele estava orando, o anjo do Senhor apareceu para ele e, e disse para ele que Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração dele, que todas as orações que Cornélio tinha feito já estava na memória de Deus, sabe? Então, é uma pessoa Deus, ele não veio para religião. Jesus, ele não apareceu para pessoas perfeitas. Jesus, ele apareceu para pessoas que necessitam dele, que têm a fé com o coração quebrantado. Então, Cornélio, quando ele orava a Deus, Deus estava vendo o coração de Cornélio, né? Apesar de um homem pecador como eu e você somos pecadores, Deus, ele olha para o nosso coração, ele olha para a nossa essência, ele olha o quanto que nós queremos ouvir dele, quando nós queremos se aproximar dele. E quando ele ora, o anjo do Senhor, aqui no verso 4, fala assim: um anjo respondeu a sua oração e esmola subiram até o Senhor, até a Deus.
e ele guarda em sua memória. Aqui ele fala, cara, que Deus ouviu a oração dele, e toda a caridade que ele fazia para o próximo, de ajudar o próximo, ajudar os pobres, Deus também viu isso, né? E nisso ele teve uma visão, né? E ele falou assim: existe um homem, Pedro, que é o discípulo de Jesus, vai até ele e ele vai trazer uma resposta para você. E aqui lá ele vai, pede para os seus os soldados atrás de Pedro, e Pedro ele nesse momento, o Pedro ele sobe, né, no terraço para orar, né? Pedro estava ali no terraço orando, e Pedro teve uma visão, né? E que tá ali no verso 9, tá assim, ó: no dia seguinte, quando o mensageiro de Cornélio se aproxima da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. O religioso, né? Um cara que religioso demais, esqueceu da onde que Deus tirou ele, da onde que Deus resgatou ele. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa totalmente, uma vida. Pedro era muito orgulhoso. Pedro ele se achava demais. Ele foi muito peneirado por Jesus para ser uma boa pessoa, para fazer o que Jesus chamou para fazer. E mesmo assim, Pedro ele tinha uma resistência, cara, de evangelizar gentil. Pedro não queria evangelizar gentil. Pedro só queria evangelizar judeu. Mas Jesus falou assim: vai por todo canto, prega o evangelho, leva as boas novas, leva o arrependimento. Só que Pedro só queria pregar por pessoas boas. Pedro só queria pregar por pessoas saudáveis. E a palavra diz, cara, que lá em Marcos 2,17 fala que Jesus, ele sentava com os pecadores, Jesus sentava com todos, evangelizava todos, falava sobre arrependimento. Jesus trazia parábola para as pessoas tipo, acordar, abrir a mentalidade. E ali em Marcos 12,17, Jesus ele viu os judeus, né? Ele viu os mestres da lei ter preconceito dele, sentar com os pecadores, e Jesus ele ouvia que os religiosos estavam tendo preconceito com ele, por ele sentar com um pecador. O que ele disse? Ouvir isso, Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as pessoas doentes que eu vim. Eu não vim para as pessoas justas, mas sim para os pecadores. Ou seja, pessoas que se acham bom demais, Jesus não pode entrar. Eu e você somos tipo doentes emocionalmente, fisicamente, precisamos de Jesus o tempo todo para nos transformar. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos de arrependimento, todos os dias nós precisamos do amor e misericórdia de Deus. Jesus está dizendo assim: eu vim para essas pessoas que reconhecem que sem mim não pode gerar fruto, sem mim nada pode fazer. São para essas pessoas que eu preciso aparecer e transformar de dentro para fora. É isso que Jesus queria dizer para os religiosos, mestres da lei. E Pedro, ele era uma pessoa muito religiosa. Pedro, ele estava naquele processo, né, de transformação. E ali, Pedro, ele teve uma visão, que está no verso, capítulo Atos 10, no versículo 9, que fala assim: no dia seguinte, quando o mensageiro de Cornélio se aproximava à cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Era uma cerca de meio-dia e ele estava com fome, enquanto a sua refeição estava sendo preparada. E ele teve uma visão aberta, ele viu o céu sobre semelhante um grande lençol que descia abaixo em suas quatro pontas, o lençol que havia toda a espécie de animais. E ali ele viu aqueles animais, e uma voz disse: levanta-se, Pedro, mate esse animal e coma. E Pedro falou assim, Pedro respondeu para Deus, para o Senhor. Ele falou assim, respondeu Pedro: jamais eu comeria algo assim, como considero como impura, imprópria. E Deus falou para ele assim, uma voz alta, novamente, falou assim: não chame aquilo que era impuro, aquilo que eu me purifiquei. Na mesma visão, ele repetiu 3 vezes. Pedro era teimoso. Deus teve que mostrar 3 vezes para Pedro: Pedro, não fala o que era impuro, aquilo que eu purifiquei. Os judeus, eles não comiam carne de porco, não comiam nenhum animal de quatro patas, né? Os judeus não comiam, então ele achava tudo que era 4 patas, né? Ele recusava.
Ele fala que era impuro, né? Então Deus está falando para ele assim: Pedro, sai da sua religião, sai da sua crença, faça o que eu estou falando. Eu não estou falando, é tudo que eu estou purificando, tudo que está neste mundo é meu, é eu que fiz, é eu que purifico. Tem nada neste mundo que quando eu coloco as mãos, aquilo que era impuro, transforma uma santidade. Então Deus está falando isso, cara. Quando a gente acha que as pessoas são impuras, quando a gente fala, meu, esse aqui não merece ser evangelizado, ele é impuro, ele é imoral, ele é um incrédulo, ele é um ateu, ele é homossexual, ele é isso, ele é pobre, ele é negro. O preconceito, cara, deixa o seu coração impuro. O preconceito deixa os teus olhos seja mal. Mas Deus fala assim, vá, tudo que vai, porque eu já purifiquei com as pessoas. As pessoas estão preparadas para ouvir uma mensagem genuína, uma mensagem verdadeira, para que eu e você se manifesta, para que as pessoas conheçam a Jesus, né? Não conheçam mais uma religião, não conheçam mais uma crença. Ali Deus estava ali já exortando Pedro, vai Pedro. Cornélio está sendo já purificado, porque ouviu a oração dele. Quando a gente entendemos que a gente obedece à voz de Deus, Deus prepara o caminho. Porque por mais que Cornélio, aos olhos de Pedro, era impuro, os olhos de Deus era uma pureza. Porque Deus fala aqui depois vai dizer que Deus vem para todos aqueles que quer ele, aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem seus pecados, aqueles que reconhecem que precisam da misericórdia de Deus. Aqui no verso 19 fala-se que Pedro ele refletia sobre isso. E ele lembrou da mensagem de João Batista sobre o batismo, sobre arrependimento. Então Pedro ele vai correndo, aí nisso ele vai até Cornélio, ele leva a mensagem da cruz, ele leva sobre o arrependimento, e ali Cornélio ele trouxe a sua família, estava a sua família na casa de Cornélio, estavam os seus amigos mais íntimos, e ali que como fosse uma célula, e ali Pedro começou a evangelizar aquelas pessoas, e ali Pedro ele começa a falar sobre a mensagem da cruz, ele fala sobre Jesus que morreu, que ressuscitou, que veio para salvar as pessoas do pecado, e ali Pedro batiza as pessoas. E ali, quando Pedro ele começa a falar de Jesus, ele já não fala mais dele, ele fala do próprio Jesus. Ali, a casa de Cornélio é tomada pelo Espírito Santo e todos os gentios são batizados no Espírito. E nisso todo mundo ali começa a entender a mentalidade do reino de Deus. E nisso, cara, Pedro ele entende, cara, que ele fala que Deus vem para todos. Aqui no verso 36 fala assim, a mensagem das boas novas para o povo de Israel, que a paz de Deus no meio de Jesus Cristo, que o Senhor vem para todos. Vocês sabem o que aconteceu com toda a Judéia, quando começou na Galileia, pois o batismo proclamou João Batista. Sabe que também Deus ungiu Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E então ele fala assim, então Jesus, com o seu poder do Espírito Santo, fazendo-nos bem, curando as pessoas, oprimido pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, eu e você, cara, nós estamos ali, pessoas sendo oprimidas pelo pecado, sendo oprimidas pela sua alma, angustiada, e eu e você estamos sendo usados por Deus para evangelizar todos os lugares. Então o preconceito tem que sair do nosso coração. O preconceito tem que sair da nossa visão, da nossa audição. O preconceito que tem que sair da nossa vida. Todos nós que precisamos purificar o nosso coração para que as pessoas possam reconhecer verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Para que as pessoas possam reconhecer o amor da paternidade de Deus. E ali quando Pedro ele batiza as pessoas, os judeus, aqui no capítulo 11 de Atos, aqui fala que Atos 11, 2... Os discípulos criticaram Pedro, porque Pedro estava evangelizando o gentil. E Pedro, ele começa a contar o que Deus estava ministrando no coração dele. E ali todos os discípulos de Jesus tiveram temor. E tiveram temor quando Pedro falou assim, Deus purificou todos. Deus vem para todos.
E ali fala assim, que no verso 18, ouviram isso, pararam de levantar questionamento, começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu ao gentio o privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Quando o preconceito sai do nosso coração, sai da nossa mentalidade, cara, nós reconhecemos que tanto eu preciso da misericórdia de Jesus, quanto aqueles que estão lá fora buscando por uma resposta. Também preciso de uma misericórdia de Jesus. Então eu e você, cara, precisamos sair dessa mentalidade de preconceito e ajudar as pessoas. Ajudar ela reconhecer que só Jesus pode mudar a vida dela, como mudou a minha e a sua vida, né? Independente se a pessoa vai mudar ou não, é uma escolha dela, mas a nossa vida, cara, é evangelizar, orar e cuidar dessas vidas, até que essas pessoas reconheçam o verdadeiro evangelho que transforma de dentro para fora. Amém? Então era isso que eu ia compartilhar com você e compartilhar com as pessoas. Que seja ter um ótimo dia. Até mais.